Olá, que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família. Eu gostaria aqui de trazer uma breve meditação sobre o que é ser chamado e o que é ser escolhido, baseado no texto de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 14, que diz: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui está falando da parábola, né, do rei que deu uma festa. Eu não quero entrar na parábola em si, mas aqui vai falar daqueles que são chamados e são escolhidos para entrar nessa festa, para participar dessa festa nupcial, né, e os trajes que cada um deveria usar. Mas eu quero me apegar mais aqui no chamado e no escolhido. Qual o significado de cada nome, porque no nosso meio evangélico, dizemos assim, há muita confusão sobre esse termo, ser chamado e ser escolhido, né? Então eu preparei algo aqui na minha escritazinha e vou tentar passar para você. O que significa ser chamado? A palavra chamado aqui no original da língua, né, tanto da língua grega quanto da língua hebraica, eu trago aqui para termos uma ideia, significa kelor, que significa dar uma ordem. E no hebraico significa ker, que significa aquele que é frio, né? Então a característica do nosso Deus é o quê? A característica do nosso Deus é fogo, calor. Assim, aquele que ouve o chamado, aquele que foi chamado por ele, que escuta a voz de Deus, ele sai do frio, que é isso que eu acabei de falar para vocês, e vai aquecer em Deus, que é fogo, porque sem fogo não tem purificação, sem fogo perde a fé, sem fogo morre espiritualmente. Então, Deus, nosso Deus que é fogo, e também é fogo consumidor, ele nos chama para sairmos do frio para irmos para ele que é quente, né? Chamado significa convite de Deus. Deus convida a todos. Só que nem todos que são chamados vão se tornar escolhidos. Você conhece muita gente que até teve na igreja, até era isso, era aquilo, e acabou indo, partindo dessa vida de uma forma que impossivelmente a pessoa partiu com Jesus. Outras partiu com Jesus porque nós não somos juiz. Mas a gente sabe, a gente conhece a história, né? Então, aonde nós queremos estar? Na turma do chamado ou na turma dos escolhidos? Né? Nós ouvimos a voz de Deus, nós viemos para Cristo e com certeza estaremos entre os escolhidos. Para ser escolhidos, tem algumas marcas, tem muitas, mas eu numerei algumas. Para ser escolhido, tem que abrir mão de si mesmo, carregar a nossa cruz, cada um carregar a sua cruz. Para ser escolhido, tenho que levar as pessoas aos pés de Jesus e se diminuir e que ele cresça. Para ser escolhido, tenho que matar a minha carne todos os dias através da oração, da renúncia, etc e tal. Eu não posso me acomodar, me assossegar, esperando algo acontecer, entendeu? Então, para ser escolhido, tenho que me comprometer com a obra de Jesus, tenho que me comprometer com muitas coisas para o reino de Deus. E isso tem que estar dentro da gente, não é forçadamente alguém falar no nosso ouvido: você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Não é por força nem por violência. Então, para ser escolhido de Deus. Os escolhidos de Deus, lá em João capítulo 15, 16, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. A palavra escolhi ali também traz outra ideia, significa selecionei. Então, Deus te selecionou, Deus te nomeou. E quando ele diz selecionei e nomeei, significa te colocarei num lugar de postura elevada, em um lugar de destaque, em um lugar de respeito, porque ele deu a própria vida por mim e por você. Então ele está dizendo: eu te escolhi, eu te selecionei no meio de muitos. Eu te escolhi do meio de muitos. Abraão foi escolhido da onde mesmo? Da casa da idolatria, para colocar Abraão e dar promessa para Abraão que Abraão ia ser pai de multidões, né? Escolhido significa posição de privilégio, né? Temos que estar em concordância com aquilo que Deus nos chamou. Escolhido também é aquele apontado, aquele que Deus aponta, que permanece, que continua, que habita-se, que não demora para ouvir a chamada de Deus, né? E que espera Deus fazer algo na vida dele. Ele não fica impaciente, perturbado e agitado. Ele sabe que tem uma obra que Deus vai realizar na vida dele. Essa é uma das marcas dos chamados e dos escolhidos. Agora, a palavra escolhido em si significa, no seu original grego, eklektos, que significa destacado,
E no hebraico, pastor Luciano? No hebraico significa baixar, que significa testar. Então Deus nos testa e é aqui que muitos fogem, quando é testado. Foge, sai, porque não entende, não percebe, não quer, sei lá, ou não aceita. Muitos não passam pelo teste, mas Deus é bom, pois dá sempre uma segunda chance. Quantas segunda chance, terceira chance Ele tem dado para muita pessoa, né? Outro termo também para a palavra escolhido significa Bachan, né? Que significa sentinela, ou seja, o escolhido é aquele que vigia sempre, aquele que está sempre alerta, guardando os portões, né? Na era medieval, os palácios, os castelos, né? As muralhas de Jericó, tinha alguém lá nas pontas, lá olhando, que era aquele que vigiava quem entrava e quem saía. Nós temos que ser o nosso vigia da nossa vida. A gente tem que entrar quem sai, quem entra no nosso coração. Então, Deus está dizendo que escolhido é aquele que é testado, aquele que é destacado. Então, se você está sendo provado, está passando pela luta, pela prova, presta atenção, porque é Deus te testando para colocar algo nas suas mãos, né? Tem pessoas que não passaram no teste. Por exemplo, Saul, né? Saul foi chamado, mas não passou no teste. Aqueles 10 espias que foram espiar a terra de Canaã também não passaram no teste e foram chamados. E muitos outros reis, né? Judas foi chamado. Judas foi capacitado, teve a capacitação de Cristo para ser um escolhido. Mas na última hora ele abriu mão disso. E infelizmente perdeu. Começou bem, né? Mas findou mal, acabou mal os seus dias, né? Algumas marcas dos escolhidos tem aqui, eu vou falar para vocês rápido, não quero comentar muito cada uma delas, porque é muito demorado. Então, quais são as marcas dos escolhidos? O seu testemunho, pessoas que dão testemunho, né? Paulo dizia, temos que ser verdadeiras cartas vivas. Então, Paulo dava testemunho de escolhido. Segunda marca do escolhido, a sua fidelidade. Tem que ser fiel, porque Deus é fiel conosco. Deus já foi fiel conosco antes da gente ser fiel com Ele. Terceira marca do escolhido, seriedade. 1 Reis capítulo 17, 24, a mulher diz a Elias, conheço que é homem de Deus e a palavra que sai da tua boca é verdade, né? Respeitar as coisas de Deus, diferente de Geás, que amava mais o dinheiro, as coisas desse mundo, do que as coisas de Deus. Sério com as coisas de Deus. Ter compromisso com as coisas de Deus, né? Compromisso com Deus, compromisso com a casa do Senhor, compromisso com a família. Quarta marca, presença agradável. O homem de Deus tem que ter a presença agradável. As pessoas têm que se sentir prazer de estar com ele. Ele transmite alegria, transmite paz, transmite simpatia, tranquilidade. Está lá, 1 Samuel capítulo 16, 12. Né? Davi tinha isso. Davi tinha essa qualidade. Davi tinha essa qualidade de presença agradável. Quinta marca dos escolhidos de Deus. Ter um coração arrependido. Olha só lá no Salmo 51 que Davi diz, apaga minhas transgressões, lava-me, purifica do meu pecado, cria em mim um coração puro, renova o meu espírito reto, me dá alegria da salvação, não jogues-me fora, Senhor. Então, um coração arrependido, né? Um coração arrependido. Esdras também tinha um coração arrependido. Esdras se arrependia, Esdras confessava, Esdras falava com o Senhor dessa forma. Sexta marca, coração grato. A palavra grato no seu original significa quebrantado. Gratidão é um sentimento que precisa existir dentro da gente, dentro de nós. Tanto para Deus isso é bom, quanto para as pessoas. Coração grato, ter gratidão. O próprio Cristo, ele era grato, né? Ele levantou a ceia para orar e foi grato a Deus, né? A gratidão de Davi com Mefibosete, né? Que traz Mefibosete para sentar na mesa do rei. Só Deus faz isso. Davi quebrou uma própria lei ali, trazendo aleijado para sentar diante daquele lugar. Sétima marca do escolhido. Ouve a voz de Deus e coloque em prática seu projeto. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 22. Faz uma arca porque vou destruir os seres viventes. Né? E ele ouviu, e a palavra fala em Mateus 7, 24, que aquele que ouve e pratica, ele é prudente,
ele edifica sobre a rocha, solidez. Aquele que faz sobre a areia é imprudente, é insensato. Então coloca em prática o projeto de Deus na sua vida. Não deixa passar o tempo, não. Não perde a hora, não perde as oportunidades de Deus para Ele te abençoar. Coloque em prática o projeto para que Deus te chamou na terra. Glória a Deus, aleluia. 8ª marca do escolhido. Ele anda com Deus, glória a Deus. Conforme o padrão de Deus, andar significa, sabe o quê? A palavra andar no Velho Testamento significa estar ligado. E no Novo, pastor? No Novo, oh glória, companhia, viver, seguir, proceder, portar-se, relacionar, crer, acreditar, esperar, obedecer, confiar, buscar a visão do céu, ter uma vida de oração e ter resposta de Deus, né? Daniel orava 3 vezes e o céu moveu inteiro. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava, glória a Deus. Jabes também fez uma oração muito linda. Senhor, me abençoe. A segunda oração de Jabes, amplifique os meus termos. A terceira, a tua mão seja comigo. A quarta, não seja aflito pelo mal. Oh, glória, não ser aflito pelo mal. Ele foi ousado. Deus quer que nós andamos com Deus e temos autoridade para profetizar, como Elias profetizou lá em Reis, capítulo 17. O Deus a quem a presença estou, Elias estava na presença de Deus, não vai chover por 3 anos e meio, não choveu. Deus honrou a palavra de Elias porque Elias andava com Deus. Ele sabia aquilo que Deus o honraria em cima da sua palavra, Deus velando pela palavra de Deus e a palavra dele. 9ª marca do escolhido, ele sabe que Deus se lembrará dele, por mais que você esteja escondido. Por mais que você esteja na prova, na luta, passando dificuldade, sendo provado por Deus, sendo testado por Deus, Deus vai se lembrar de você. Deus vai se lembrar de você como se lembrou de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Deus se lembrou de Noé. A palavra lembrar significa reconhecer. Os atos que Noé praticou, os atos que Noé fez, né? A palavra lembrar significa lá em Gênesis, né? Lembrar significa marcar, mencionar, celebrar. Lembrar significa também, em outros termos, tornar conhecido, memorial. Olha só, nós aqui no ano 2019, falando de Noé, falando do ato que aconteceu, né? Falando do ato que aconteceu. Então Deus está dizendo, ele sabe que Deus se lembrará dele, o escolhido de Deus, ele sabe que Deus vai se lembrar dele, ele não vai ficar o tempo inteiro na arca, não, o milagre vai acontecer. 10ª marca dos escolhidos de Deus, tem uma vida em santidade, porque a própria palavra diz, seja santo porque eu sou santo, tá? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que significa prática devida, e no hebraico significa kadosh, e no grego a palavra santidade significa agios, separado do profano. Olha só que interessante, afastado das coisas erradas. Mateus 15, 11 fala, o que é contaminado para o homem, saia de perto dele. O que vem de dentro do homem, que às vezes está contaminado, não escute. Salmos, se não me falha a memória, 1... bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas não se detém na roda dos escarnecedores. Afasta disso. Quer buscar santidade? Afasta dessas coisas, afasta desse tipo de gente. Não se embriague, como diz Efésios 5,18, com o vinho em que há contenda, mas seja diferente. E a última marca seja cheio do Espírito. Continuando já o que eu já falei, não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo, e que Deus possa mudar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, né? A marca do escolhido de Deus ele é cheio do Espírito Santo, e Jesus chamou, vinde, e ele veio, nós fomos até Jesus, depois ele diz, ficai. Por que nós viemos? Para tirar todo o peso, descarregar tudo. Depois ele diz, ficar em Jerusalém. Para quê? Para que do alto seja revestido de poder. Nós ficamos em Jerusalém, recebemos poder do alto. E o terceiro? O terceiro agora é ide. Então a marca do escolhido ele vai até Jesus, escuta a voz de Jesus, ele vai até Jesus, ele fica esperando a palavra de Jesus, ele ficou em Jerusalém, o texto diz lá, e depois ele diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então que Deus abençoe sua vida e que eu possa ter sido mais
claro possível aqui, segundo essa palavra de Deus para a nossa vida. Um beijo no seu coração. Se quiser entrar nos nossos outros canais, estamos aí. O Facebook é Luciano Conferencista Mundial, o Twitter é Luciano Pastor e o Instagram é Pastor Luciano. Tá? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e que o Senhor possa prosperar a sua vida. Escolhido e escolhida de Deus. Deus te escolheu. Então, se está na luta, se está na prova, se está passando tempestade, fique tranquilo, porque é Deus permitindo às vezes, nem todas as vezes, mas às vezes é Deus permitindo para te testar, para ver se você vai resistir a tudo isso. E um dia eu sei, como eu, iremos estar no céu recebendo a coroa da vitória. Deus abençoe sua vida. Em o nome de Jesus, amém. Se quiser entrar em contato conosco, maiores dúvidas, o telefone é 11 98529 7118. Deus abençoe, um beijo no seu coração, fiquem na paz do Senhor e até a próxima edição.